A paz, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Irmãos, hoje o texto, a nossa reflexão vai ser acerca de autoridade espiritual. É um texto muito relevante para um cristão e é uma palavra de chamamento para nós entendermos que nossa vida nessa terra não é apenas uma vida de bonanças, né? Pelo contrário, o cristão, além de peregrinos desse mundo, então eu acho até bom deixar frisado, né? Diante do contexto que a gente vive, em dias difíceis politicamente, mas eu não vou nem deixar tão superficial nosso momento de reflexão para falar de política, já que isso é uma questão terrena e nós somos muito mais profundo do que disso, já que falamos de uma questão espiritual. Mas nós não somos patriota, né? Pelo país não morreremos. Não vale a pena dizer que morre pelo país, porque nós não somos dessa terra. Jesus não viveu para lutar contra Roma. O Senhor Jesus veio nesse mundo para vencer o pecado, que é algo muito pior do que qualquer coisa desse mundo. Roma era dominado pelo pecado, mas muitos judeus também. Assim como o Brasil pode estar sendo influência de várias lideranças usadas pelo diabo, sabemos que, independente de direita e esquerda, todos são instrumentos do maligno para tirar nosso foco do verdadeiro objetivo, que é Cristo. E como militares por Cristo, sabemos que o nosso verdadeiro inimigo não é algo físico. Além da nossa própria carne, tem um inimigo que vive nas regiões celestes, que é as potestades, espíritos malignos, espíritos dominadores, que usam autoridades muitas vezes para destruir nossa nação, usam pessoas para tentar nos destruir. O cristão ele é amplamente odiado pelo mundo, e você, um verdadeiro cristão, também será, porque nosso próprio Cristo falou que se odiar os profetas, bem-aventurados sois vós, quando perseguidos por causa do meu nome. Então, fazendo até jus do texto de Josué, no primeiro capítulo, o Senhor fala para Josué, seja corajoso e valente. Isso, claro, porque o Espírito do Senhor é conosco. O Espírito, o autor, consolador, o Criador de todas as coisas é conosco. Não somos dos que retrocedem, mas vamos adiante. E diante desse contexto inteiro, tendo novamente em mente que não somos dessa terra, não teremos espírito de covardia, mas de valentia. Amém, meus irmãos? E nesse contexto, como que a gente busca autoridade espiritual? Irmãos, para ter autoridade espiritual, claro que a autoridade não é nossa, não é nós como humanos, não temos autoridade de nada, mas a autoridade é constituída por Deus, por meio da presença do Espírito Santo na vida da pessoa, o Espírito do próprio Deus. O Senhor Jesus nos deu autoridade, sim, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas para isso é fundamental que tenhamos um coração puro para que a presença de Deus habite em nós. E para a gente meditar nisso, temos dois textos para meditar, para que os irmãos entendam a importância de ter um viver santo, ou seja, coração puro, por meio de uma vida santa no Senhor, para que o Espírito Santo habite no irmão e que verdadeiramente nós possamos, como servos do nosso Deus, ter autoridade para falar de Cristo de uma forma diferente, não porque somos alguma coisa ou temos alguma habilidade para falar, nada disso, mas é porque a própria presença do Deus Altíssimo é conosco, seja autoridade para repreender demônios, seja autoridade para pregar o Senhor, para estabelecer cura e assim por diante. Essa autoridade não é uma autoridade humana, é da presença do próprio Altíssimo na vida dos irmãos. E o texto que eu vou citar aqui inicialmente vai ser lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Primeiro ponto, para que nós tenhamos autoridade e vençamos o inimigo, a gente tem que primeiramente sujeitar a Deus. Nós nos rendemos ao nosso Deus Altíssimo. A primeira forma de a gente ter esse poder e verdadeiramente termos a comunhão com o nosso Deus é rendendo a Deus, fazendo a vontade do nosso Deus. Outro texto que eu vou citar aqui para os irmãos é lá em Salmos 91, 91, versículo 14, diz assim, versículo 14, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, para termos autoridade, temos que ter santidade. Se tivermos santidade, ou seja, nos apartarmos do pecado, o Espírito Santo de Deus habita em nós.
Nesse momento a gente começa a apreciar, nos alegrar, buscar a presença de Deus e amamos nosso Deus. Vamos resistir aos laços do inimigo. Temos comunhão com o nosso Deus. A gente busca e começa a amar nosso Deus. A partir do momento que nós amamos o nosso Deus Altíssimo, o Senhor fala que Ele vai nos livrar de todo mal. A partir desse momento a gente não tem que temer mal algum, porque a autoridade que vem por meio dessa santificação na presença dEle permite que nós tenhamos segurança por meio da comunhão com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, santifiquem-se, peçam perdão, confessem seus pecados diante do nosso Deus eterno e não tenham medo diante das circunstâncias, mas confiem no Deus eterno que é com vocês. Amém? Fique com Deus, meus irmãos.